Boa noite, povo de Deus, boa noite, mais do que vencedores, boa noite, mais do que vencedora. Mais uma vez, o Senhor nos conduziu a esse momento de ministração, de compartilhar a palavra dele, porque nós somos conduzidos pelo Espírito. E que maravilha podemos estarmos aqui falando do amor de Deus, trazendo coisas que edificam a nossa vida e acrescentam a nossa fé. Os discípulos, eles disseram assim: Senhor, acrescenta-nos a fé. E que através dessa palavra, que através desse vídeo, o Espírito Santo de Deus, ele possa estar assim, acrescentando a sua fé, acrescentando a sua fé aquilo que falta. Porque se os discípulos pediram ao Senhor, Senhor, acrescenta-nos a fé, é porque alguma coisa estava faltando na fé deles. O texto não relata, mas com certeza, se alguém pede, Senhor, acrescenta a minha fé, aumenta a minha fé, é sinal que eles não tinham uma fé nem do tamanho de um grão de mostarda, né? A fé deles era menor do que um grão de mostarda, porque eles não iam pedir ao Senhor para acrescentar a fé se eles tão somente tivessem uma fé forte, uma fé firme no Senhor Jesus Cristo. Amém? Não é pecado pedirmos que a nossa fé seja aumentada. Não é pecado orarmos, Senhor, aumenta a nossa fé. Mas a Bíblia nos fala que a fé ela vem pelo ouvir. Então, se você não tem o hábito de ouvir a palavra de Deus, não tem como a sua fé ser acrescentada. Se você não tem o hábito de ouvir testemunhos, então não tem como a sua fé ser aumentada. Então, ouça a palavra de Deus, não perca tempo ouvindo coisas que não edificam a sua vida. Eu sei, e eu também, claro, que às vezes passo por esse momentos em que a gente, todos nós gostamos de um entretenimento, todos nós buscamos um entretenimento, ninguém fica 24 horas lendo a Bíblia, ninguém fica 24 horas orando. Claro que o nosso pensamento está sempre conectado com o Senhor, com a videira, ou seja, com o nosso Pai, Criador dos céus, né? Porque o ramo ele tem que estar conectado com a videira. E a videira representa o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas, às vezes, a gente busca uma distração, um entretenimento. Tem hora que a gente precisa de algo para dar uma aliviada na nossa mente, no nosso estresse. A gente poder tirar o foco um pouco de situações que norteiam a nossa vida, situações que vêm nos afrontando, situações que vêm rompendo a nossa alegria, enfim. Então, a gente procura buscar alguma coisa, mas a gente precisa tomar cuidado, porque às vezes nós ficamos presos a situações de entretenimento. Você começa a ver uma novela e daqui a pouco você está tão vidrado nela que você não consegue nem parar de ver. A gente já fica pensando, não preciso ver o capítulo, hoje vai estar bom, isso e aquilo. E a gente acaba automaticamente trocando aquilo que é prioridade nas nossas vidas para ficar preso a essas coisas. Não é pecado em relação a isso. O problema é que a gente está perdendo de edificar a nossa vida, momento com Deus, que é tão precioso, primordial, e a gente fica perdendo tempo com coisas que não vai acrescentar absolutamente nada. Isso é o cuidado que nós precisamos ter, esse cuidado, da gente não ficar preso a entretenimentos, jogos. Eu me lembro que no início que saiu o computador, eu me lembro que tudo é novidade. E eu ficava muito jogando alguns joguinhos que eu gostava, né? Então hoje não mais, porque já passou esse momento.
Hoje a gente se dedica mais a fazer vídeos, enfim, são fases da nossa vida. Mas a gente tem que tomar cuidado com essa fase, porque algumas pessoas se perderam no meio dessa fase e não conseguiram mais fazer o caminho de volta, voltar ao primeiro amor, buscar como antes buscava. Então tudo isso a gente precisa colocar numa balança e ver hoje o que pesa mais na sua vida. Se é os entretenimentos, jogos, se é um bate-papo através do celular, porque hoje se tornou muito mais fácil, se são as novelas, filmes, com que você está gastando mais tempo hoje. Ah, não, mas eu tenho estudado, glória a Deus, tenho estudado a Bíblia, glória a Deus 2 vezes, né? Porque é importante isso, nós estarmos investindo na nossa vida espiritual, é importante nós estarmos investindo também na nossa vida material. Claro, tudo isso é importante. Deus não nos castiga por causa disso, porque isso faz parte da nossa vida. Mas o que nós precisamos ter em mente, principalmente, é o reino de Deus. Não abandone o teu Criador. A Bíblia nos fala que ao seu tempo ceifaremos se tão somente não houvermos desfalecido. É muito importante isso. As outras coisas têm importância na nossa vida? Tem sim, o estudo tem importância, o entretenimento tem importância, não é tão importante, gente, mas a gente precisa desse momento, da gente poder rir, brincar, poder extravasar um pouco da nossa energia, afinal, um dia corrido, uma semana pesada. Então, a gente tem essa necessidade de sentar, de ficar à toa, de jogar uma bola, né? As mulheres de conversar com as amigas, enfim, não há pecado em relação a isso. O que nós precisamos é entender se isso está edificando a nossa vida ou se está atrapalhando a nossa vida. Não pode se tornar um vício. Eu não posso trocar os dias de culto por causa de um entretenimento, por causa de uma festa, por causa de um passeio, enfim. Eu não posso fazer isso. Algumas vezes possa ser até que aconteça, mas que isso não seja uma coisa constante na sua vida. Então, se organize, se prepare. Eu costumo dizer que o dia de Deus é de Deus. Eu não abro mão, porque eu já tenho os dias certos. Quarta-feira é meu domingo, meu sábado. Claro que quando a gente está mais envolvido com a obra de Deus, a gente já não tem tempo mais para determinadas coisas, mas enfim, é prazeroso também estarmos na casa de Deus, nos dedicando a essa obra. Alguém precisa abrir mão da sua vida para fazer a vontade de Deus. Então não há pecado em relação a isso. Só não podemos inverter as prioridades. Colocar os entretenimentos em primeiro lugar, colocar a família em primeiro lugar sempre será o nosso Deus. As outras coisas, Ele há de nos acrescentar. Porque é assim que a palavra diz. E não adianta querer mudar isso, porque também não é assim. Querido, a Bíblia nos fala que o coração é enganoso. Então toma cuidado com o seu coração. Porque é melhor estarmos no lugar aonde nós temos a nossa fé edificada do que estarmos no lugar aonde a gente perde. Porque às vezes a gente se distrai, se aborrece e aí a gente perde a nossa comunhão com Deus por causa da falta de vigilância. A Bíblia nos fala que as má conversações, elas corrompem os bons costumes. Então, tenhamos cuidado com a nossa vida cristã. Paulo disse para Timóteo, cuida de ti mesmo e da sã doutrina. Então, é um cuidado que nós temos que ter. Cuidar de nós mesmos e também da doutrina, ou seja, dos ensinamentos que Deus ele tem passado para as nossas vidas. É importante,
Porque o inimigo ele veio para roubar, gente. Você tem que entender que você tem um inimigo lutando contra a sua vida diariamente, constantemente. Ele não se cansa. A gente se distrai, mas entenda que o inimigo ele não se distrai. E é justamente nessa hora que a gente se distrai é que ele se prepara para agir. Ele anda ao nosso derredor, bramindo como leão, buscando a quem possa tragar. Eu me recordo uma vez que eu estava na casa de uma prima minha, que a gente não se via há muito tempo, e a gente resolveu nos reunir em família, só em família. Só em família. A maioria não eram cristãos. Eu, graças a Deus, sou evangélica, né? E ser cristão significa sermos parecidos com Cristo, com quem você se parece, né? Então, a gente estava ali rindo, brincando, jogando peteca. O menino levou negócio, eu nem me lembro os jogos que a gente estava jogando ali, brincando, jogando peteca, enfim. Já tudo adulto, né? Não tinha criança no meio, era tudo adulto, jovens, enfim. E a gente rimos o dia todo. Mas ria o dia inteiro, né? Zoando um outro, mas com coisas saudáveis. Mas eu estava ali constantemente em vigilância. Eu falei, meu Deus, essa coisa de ficar rindo o dia inteiro, eu preciso vigiar, porque certamente o diabo vai querer armar alguma coisa em nosso meio para tirar a nossa alegria. Então eu passei a ficar em oração, eu passei a ficar vigilante nas palavras, na dinâmica, nas coisas que estavam acontecendo ali. Por quê? Porque o inimigo ele é sujo. Porque tinha pessoas que tomavam cerveja e problema deles, eu não tenho nada com isso, eu não bebo, não toco minha mão, é problema de cada um. Eu estava ali porque estava em família, mas o meu testemunho é verdadeiro. Porque eu tenho que saber que eu estava ali para a glória de Deus, eu não estava ali para a vergonha do evangelho, não. E aí tinha uma prima minha também que eu nem sabia que ela estava na igreja, nós começamos a conversar, ficamos separadas conversando, né? E aí começaram a colocar músicas, e aí chamando para dançar. Eu falei, não, minha religião não permite. Eu brincando, mas falando sério. A gente brinca assim, eu falei, não quero dançar não, porque eles não entendem determinadas coisas. Não, minha religião não permite. O seu pastor não deixa, o meu pastor não deixa. Né? O pastor não tem nada a ver com isso, gente. Isso é decisão minha, é escolha minha viver uma vida em santidade. É escolha, decisão, eu quero e ponto final. As pessoas querem mudar as nossas escolhas, quando na realidade eles não têm nada a ver com elas. Eu vivo minha vida do jeito que eu quero. E cada um que viva a sua vida do jeito que quer. Mas nós que somos da fé, nós temos que dar o bom exemplo. Se você já abraçou a Cristo, se você é um servo de Deus, então você não tem mais escolha. A sua escolha é viver de acordo com o que a palavra de Deus diz. A Bíblia nos fala que nós temos que ser o exemplo dos fiéis. Então, seja o exemplo dos fiéis. O que não falta é exemplo na Bíblia para você seguir. Olha para José, olha para Davi, olha para Paulo, olha para Pedro, enfim. Né? Embora Pedro tenha negado a sua fé, mas é um exemplo para a gente não fazer igual a Pedro, né? Mas nós temos exemplo de sobra na Bíblia para ser seguido. O próprio Jesus é um dos maiores exemplos a qual nós precisamos seguir. Gente, olha, um beijo no coração. Não se esqueça, compartilhe os nossos vídeos, porque você vai estar compartilhando a palavra do nosso Deus. Beijo no coração, graça e paz. Fiquem todos com Deus.